Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre uma opção de atleta que pode atuar, pelas beiradas, que é o Everton Cebolinha, que está no Flamengo. É aquela coisa, é um jogador que tem sido titular nos últimos jogos. Ele tem revezado muito nessa posição, mas na minha opinião pode ser uma baita alternativa, por exemplo, para o Cruzeiro no ano que vem, até porque tentou contratar o Dudu com um valor que seria bem alto e dependendo se estiver disposto a fazer um investimento, eu acho que seria uma baita contratação. Não é fácil, não é que tenha conversa nem nada nesse sentido, quero falar aqui com vocês. E também duas opções de pontas, um uruguaio e outro argentino. Esse outro argentino que tem se destacado bastante nessa atual temporada, é óbvio que não é do mesmo nível, seria jogadores, vamos colocar assim, esse argentino uma promessa, bem diferente, por exemplo, do Everton Cebolinha, que já seria para chegar como titular absoluto. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo, beleza? Então vamos aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então vamos começar aqui falando primeiramente sobre o Everton, Ele que tem 28 anos de idade, não é um jogador que seria barato ou algo nesse sentido, até porque o Flamengo pagou nele em 2022 14 milhões de euros, ou seja, seria uma contratação ali para 50, 70 milhões de reais. É claro que de lá para cá não teve aquele desempenho que era de se esperar, inclusive ele foi comprado pelo Benfica na época por 20 milhões de euros, mas não teve uma passagem ruim não, no futebol europeu. Primeira temporada 48 jogos, 8 gols e 10 assistências, e na segunda caiu um pouco de rendimento, mas ainda assim o Benfica resolveu vendê-lo com um valor até abaixo do que havia comprado junto ao Grêmio em 2020, logo depois de uma baita temporada de 2019, 20 gols em 57 jogos, e também pela seleção brasileira na Copa América daquele ano, 2019, 3 gols marcados e 1 assistência. Então assim, eu acho um bom jogador, é um cara que se viesse mesmo seria um titular absoluto e pode jogar nessas duas pontas. O Cruzeiro, a prioridade, apesar do que foi especulado, e pode jogar de ponta direita, de ponta esquerda, melhor dizendo, um ponta direita hoje seria a principal prioridade no Cruzeiro do ponto de vista de contratação. Seria a cereja do bolo, sem sombra de dúvidas. Vale lembrar que o contrato dele ainda tem mais 2 anos e meio de duração. E aqui, dos últimos 5 jogos, ele atuou 3 como titular e outras 2 saiu do banco. Ele vem revezando bastante, tá? Se você pega aqui em alguns momentos, ele ficou mais no banco, outros ele começa jogando como titular, enfim. O Flamengo que tem interesse de contratar um jogador de peso também nessa temporada, por exemplo, o Claudinho, é um dos que tem sido especulado, e se ele chega, certamente o Cebolinha acaba perdendo um pouco mais de espaço. Então tá aqui, para vocês verem, a maioria dos jogos ele começa como titular e sai do decorrer do jogo, e vale destacar também de que o Cebolinha ou o Bruno Henrique, um desses dois devem perder espaço no Flamengo para o ano que vem, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção, tá? Aqui está o mapa de movimentação dele no Campeonato Brasileiro, muito mais pelo lado esquerdo nesse ano pelo Flamengo. Você pega aqui, ano passado atuou também muito mais pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito. Você vem aqui no futebol português, vamos ver aqui, o desempenho dele na Liga de Portugal, acho que vai ser esse aqui, Liga Portugal, 2021-22, atuou ali, metade pelo lado esquerdo, outra parte também pelo lado direito. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. O jogador, então, que está avaliado, vamos ver aqui, pelos sites, em 8 milhões e meio de euros, basicamente ali 45, 50 milhões de reais. Eu acho que valeria a pena esse investimento. E você? Lembrando que o Cruzeiro iria, de compensação financeira, mais aquele percentual do Maurício, iria pagar quase 25 milhões para o Dudu, E aí teria um salário muito mais alto também. Se você quer apostar aqui no próximo compromisso do Cruzeiro, recomendo para vocês a Esportiva VIP, casa de aposta, que vamos ver aqui, como que está a cotação para o Cruzeiro em casa contra o Juventude nessa quarta-feira. Vitória pagando 1,54 a cada real apostado, boa cotação. Vamos colocar aqui então, uma simulação, R$50 para o Cruzeiro vencer. Se o Cruzeiro vencer, voltando então 77. Boa cotação aqui para esse jogo, já vou finalizar a minha aposta. Lembrando que tem aqui também a sequência dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive do Cruzeiro fora de casa contra o Botafogo, que aí vai ser no final de semana. Vitória da Raposa pagando também
3,95 a cada real apostado. Então, para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então aqui, tem outros jogadores também que, beleza, o Cebolinha é muito difícil de chegar, mas tem esse cara aqui, ó, que eu acho que pode ser uma grande promessa nos próximos anos, que é o Benjamin Rodrigues, Benjamin Domingues, né, melhor dizendo, 20 anos de idade, está jogando no Ginásio, lá da Argentina, na primeira divisão. Nessa temporada, então, 22 jogos, 5 gols marcados e mais 2 assistências. Inclusive é o terceiro ano dele seguido como titular e sempre, né, fazendo bons jogos, boas atuações. Ele é inclusive um dos melhores pontas direita, né, do campeonato argentino nesse início de ano. Na liga, inclusive, 14 partidas, 4 gols marcados nessa primeira fase, né. Tem um valor de mercado que hoje está avaliado entre 10 a 20 milhões de reais. Ainda não é muito preciso, até porque o Ginásio não tem tanto interesse assim em vender o jogador agora, justamente porque vê, né, um potencial de valorização para quem sabe poder vendê-lo daqui 1 ano, 2 anos, por exemplo, e aí isso é uma alternativa até mais cara, né, do ponto de vista financeiro, mas deixaria como uma alternativa também. O Cruzeiro hoje tem nas suas pontas, né, boas opções, mas se for para contratar um jogador, se não for um nível do, igual especulou o Dudu ou o Everton Cebolinha, por exemplo, eu acho que um jogador mais jovem, que tenha potencial de render, né, no médio e longo prazo, pode ser uma alternativa bacana também. E outro aqui que eu já comentei no vídeo é o Brian Rodrigues, já falei dele aqui no canal, 24 anos, uruguaio, que vale destacar, foi especulado no Corinthians, apesar da proposta do Corinthians ali de 3, 4 milhões de dólares, né, de 15 a 20 milhões de reais, a equipe do México só aceitaria vendê-lo hoje com um valor acima dos 30 milhões. Então, se o Cruzeiro estiver disposto, pode ser também uma boa opção. Lembrando que ele pode atuar também nas duas beiradas, ponta esquerda e ponta direita. No último ano foi bem, né? Na última temporada, 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. Temporada anterior também, com 4 gols e 2 passes, revelado na base do Peñarol, passou no Los Angeles, no Almeria da Espanha. Também uma alternativa bacana. É aquela coisa, né? Para essa atual janela, eu ficaria bem surpreso se o Cruzeiro contratasse um ponta direita. Eu vejo que a principal opção, se for para trazer alguém, né, que é bem difícil, seria um lateral direito. Caso contrário, se for para chegar um ponta, eu acho e vejo com bons olhos a chegada de um jogador mais jovem, tendo um potencial de valorização. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, que estão aparecendo na tela final para vocês, e nos vemos numa próxima. Valeu!